Oi, eu sou a Lari e nesse vídeo eu vou mostrar como que eu fiz esse gerador de números aleatórios. Ele funciona assim, ó. Tu digita o número mínimo e o número máximo. Vou botar aqui entre 1 e 5 e tu clica em gerar e ele vai gerar para vocês números aleatórios entre 1 a 5, contando também o 1 e o 5. Então, ele gera também o 1 e o 5. Para criar esse gerador, eu usei HTML, CSS e JavaScript. Então, para aprender a fazer ele, vamos lá pro vídeo. Para iniciar, eu vou criar aqui na área de trabalho mesmo uma pasta e eu vou nomear ela como gerador de números aleatórios, ou pode ser só gerador de número. Agora, tendo a nossa pasta pronta, eu vou abrir o Visual Studio Code e eu vou arrastar essa pasta que a gente acabou de criar aqui para dentro. Agora, aqui no VS Code, eu vou criar os arquivos que a gente vai utilizar para fazer o nosso gerador de números. Então, vindo aqui no canto superior esquerdo, a gente clica aqui em novo arquivo e a gente vai escrever index.html, que vai criar o nosso arquivo HTML. Eu também vou criar algumas pastas para organização, onde eu vou colocar dentro o nosso CSS e o nosso JavaScript. Então, aqui, essa pasta vai se chamar Assets, e dentro dessa pasta Assets vai ter a pasta CSS e aqui JS para o nosso JavaScript. Por enquanto, eu não vou criar os arquivos de CSS e de JavaScript, eu vou criar eles depois quando a gente for utilizar, e a gente vai começar fazendo, né, o nosso HTML. E para visualizar o que a gente for fazendo, né, a nossa página, a gente vai abrir esse arquivo com o Live Server. Então, para abrir com o Live Server, vocês vão precisar da extensão Live Server, e como eu já tenho ela instalada, eu vou clicar aqui com o botão direito e Open with Live Server. Aqui ele vai abrir o nosso arquivo, e para ser melhor para vocês verem, eu vou dividir a tela no meio, então metade vai ser o nosso código e metade vai ser a nossa página. Se ficar ruim de ver assim, vocês deixam aí nos comentários, que daí nos próximos vídeos eu trago em tela cheia as duas, para ser mais fácil de ver. Vocês que escolhem assim o jeito que fica melhor para vocês. Então aqui com a tela dividida, a gente já vai começar a fazer o nosso HTML. Então eu vou clicar em Ctrl B para fechar essa barra. Eu vou clicar no ponto de exclamação e vou dar um Enter. Aqui ele vai criar o HTML básico que a gente vai precisar. Aqui eu vou mudar a linguagem para PTBR e o nome do documento, o nome da nossa página, que fica aqui em cima, eu vou chamar de gerador de números, que nem tá aqui. Aqui dentro do body eu vou criar uma div com a class container. Então eu vou colocar div.container, que ele já vai criar uma div pra gente com uma classe já. Depois de criada essa div, a gente vai colocar um título. E para colocar um título, a gente vai usar a tag h2. E eu vou escrever gerador de números. Aqui embaixo, eu vou colocar uma outra div. E essa div, ela vai ter a class input group, que vai ser o nosso input. Aqui, ó, onde tem o número mínimo e o número máximo. O que a gente acabou de fazer foi criar essa div aqui. Essa div aqui é isso aqui, esse container aqui. E também a gente criou esse H2, que é esse título aqui. A princípio ele vai ficar assim. Então agora vamos lá criar o input. Então div.input group. Dentro dele eu vou criar outras duas divs. Então essas divs elas vão ter também uma class, só que a class delas vai ser input field. Vai ser basicamente o campo de input. Para criar duas divs iguais, dois elementos iguais ou tags iguais com a mesma classe, vocês podem colocar um asterisco a quantidade de vezes que vocês querem ela. Então eu quero duas divs, então eu boto 2 e já vai criar pra gente duas divs com essa classe. Então aqui dentro da primeira div a gente vai colocar um label, então um label, e esse label vai ser for min, que o input ele vai ser o número mínimo, e aqui no texto, né, eu vou escrever min, 2 pontos, e aqui embaixo eu vou escrever input, ele vai ser type number, porque ele vai aceitar apenas números, e ele vai ter um ID, e o ID dele vai ser min, aqui ó, já tá aparecendo aqui. Pra que serve o label? O label, ele basicamente serve pra gente colocar esse textinho aqui, e esse for, ele quer dizer que esse textinho pertence a esse input, que ele tá ligado pelo ID, ó. Então, se a gente não tivesse isso, quando eu clicasse aqui, ó, não iria funcionar. Se a gente não tivesse, no caso, esse for e esse ID. Então, agora, como eu tenho isso, quando eu clico, ó, ele já vai diretamente pro input. E eu também vou colocar um name, né? O name, ele vai ser min também. Esse aqui tá pronto. Eu posso copiar isso aqui e colocar aqui dentro da outra div. Tem a class input field, que eu vou dar um espaço pra ficar um pouco melhor, né? De ver. Só que aqui a gente vai trocar de min pra max. Então, todos os mins a gente vai trocar pra max. Pra fazer isso de forma mais rápida, a gente pode
pode clicar em Ctrl H. E a gente pode escrever max e dar um enter, ó. Ele já vai trocar pra gente e a gente precisar, né, clicar em cima e trocar um por um. Então assim é bem mais fácil de fazer. A gente só vai precisar trocar o título aqui porque como o título ele tá escrito de uma forma diferente, né, ele tem acento, então a gente vai só trocar esse título. A gente vai escrever max. Agora o nosso input group tá pronto e a gente vai fazer o botão, a gente vai colocar o botão. O botão ele vai ser colocado fora da div input group. Então aqui fora a gente vai digitar button e vai colocar o ID de generate dessa forma. E aqui dentro eu vou escrever gerar. Vai aparecer aqui pra gente botão. Agora eu vou colocar esse número aqui que vai ser o número gerado. Então, para colocar esse número gerado, eu vou colocar outra div aqui embaixo do botão, mas ainda dentro da div container. Eu vou colocar uma div e ela vai ter o ID de result. Para colocar a ID dessa forma, é só colocar o hashtag, como o seletor lá do CSS. Daí é só dar um enter. E dentro dessa div, eu vou colocar um span para aparecer o nosso texto, né? Vai ser o nosso texto. E ele vai iniciar no valor 00. Vai iniciar assim, ó. O nosso HTML tá pronto, ele é bem básico, bem simples de fazer, bem fácil de entender também. E agora a gente vai partir para o CSS. Então, a gente vai começar criando o arquivo CSS, né? Aqui dentro da pasta CSS, a gente vai criar um style.css e a gente já vai importar esse style para dentro do HTML. Então aqui eu vou colocar o link pro nosso style. Então link assets /css /style.css. Aqui eu utilizei a fonte Poppins. Então para utilizar a fonte Poppins a gente pode ir lá no Google Fonts e pesquisar por ela. Então aqui nesse site, o Google Fonts, a gente vai pesquisar pela fonte que a gente quer. Como a gente vai utilizar a Poppins, a gente vai pesquisar por Poppins. Aqui tá a nossa fonte, a gente clica nela e aqui embaixo a gente vai selecionar as variações que a gente vai usar. Eu vou pegar a 100, a 200, a 300 e a 400. Agora no canto superior direito a gente vai clicar aqui e vai vir em import e vai selecionar aqui dentro, ó, esse import. E a gente vai colocar ele para dentro do nosso CSS. Agora a nossa fonte, ela já tá importada para dentro da nossa página, a gente só precisa utilizar ela. Para isso, a gente vai colocar um asterisco, vai abrir chaves e a gente vai digitar fonte family, entre aspas, simples, o nome dela, que é Poppins. E caso não tenha a fonte Poppins, a gente vai utilizar a fonte sans serif. Então, caso o navegador ela não suporte a fonte Poppins, ela vai utilizar essa fonte aqui, a sans serif. A gente vai começar zerando a margem e o padding do site, porque aqui a gente consegue ver que o nosso site ele vem com algumas margens e alguns paddings padrão que a gente não precisa ter. Então, vamos começar. Margem 0, padding 0 também, e vai ficar assim, ó, sem a margem e sem o padding. A gente também vai colocar um box sizing border box. Agora a gente vai começar a customizar o nosso body. Eu vou colocar body, abrir chaves, vou começar colocando background color, que vai ser de hashtag 121214. Eu vou colocar uma largura padrão pro nosso body e ela vai ser de 100%. E eu também vou colocar uma altura mínima, que ela vai ser de 100 VH. Além disso, eu vou colocar um display flex para o nosso card ele ir para o centro da página. A gente vai posicionar ele. Então, a gente vai colocar display flex, align item center. O align item center vai fazer com que ele venha aqui. E o Justify Content Center também, ó, Justify Content Center, vai colocar ele no centro da nossa página. Com o body customizado, a gente vai agora customizar o container. Então, a gente vai colocar ponto .container, vai abrir chaves também. A gente vai começar colocando um background color para ele. Vai ser de 34, 34, 39. Então, 34, 34, 39. A gente vai colocar um padding de 30 pixels e 40 pixels. Padding de 30 pixels e 40 pixels para dar esse espaçamento aqui, ó. A gente vai colocar uma largura mínima de 470 pixels, então min widget de 470 pixels. Ela vai ficar assim. Eu vou mudar a cor do texto, né? Colocar uma cor padrão para ele e a cor padrão dele vai ser hashtag EFEFF. Eu também vou colocar um box shadow, então vai ser box shadow, que vai ser de 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels, RGBA de 0,0,0,0.389. Vai ficar assim. Agora a gente vai colocar um border radius de 12 pixels.
para dar essa arredondada nele. Agora a gente vai posicionar os elementos no centro também. E para isso a gente vai usar também o Display Flex. Então vamos lá, Display Flex. O Display Flex vai fazer com que os elementos eles se comportem em linha, né? Para isso a gente vai colocar o Flex Direction, um Flex Direction de column, para a direção do flex, né? Ser de coluna, para ele ficar um embaixo do outro. Agora sim a gente vai colocar um Align Item Center. Ele vai ficar assim por enquanto. Agora a gente vai mexer nesse título aqui. Então a gente vai botar ponto container H2. Ponto container H2. Ele vai ter um font size de 30 pixels, a gente então vai aumentar a fonte dele, font size de 30 pixels, para ele ficar maior. E também a gente vai colocar um font weight. O font weight dele vai ser de 700. Vai ficar assim. E um margin bottom de 20 pixels, para ele ficar com aquele espaçamento embaixo. Então, margin bottom de 20 pixels, ele vai ficar assim, ó. Agora a gente vai mexer nessa div aqui, ó, esse input group. Então a gente vai botar aqui um ponto input group. E o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, primeiramente, um display flex para eles irem um do lado do outro. E a gente também vai colocar um espaçamento para ele, um padding. A gente também vai colocar um espaçamento para ele, um padding de 20 pixels e 0 pixels. Ele vai ficar assim. Agora a gente vai colocar um gap de 50 pixels, para ele ficar assim, ó. Agora a gente vai customizar o input field. Então a gente vai colocar ponto input field e a gente vai colocar para ele um display flex e um flex direction column, para ele ficar assim, ó, um em cima do outro. Agora eu vou customizar a label, então eu vou colocar input field label. Vou pegar o seletor de classe, o seletor da classe input field, e vou colocar um seletor de elemento, que é o seletor da label. Na label ela vai ter um font weight bold, para ficar um pouco mais grossa, então font weight bold. Vai ter um margin bottom também. O margin bottom dela vai ser de 5 pixels para dar um espaçamento, né? Então, margin bottom de 5 pixels, margin bottom, eu esqueci de escrever bottom. E também eu vou aumentar um pouco a fonte, eu vou colocar um font size de 18 pixels. Agora, vamos começar a customizar o input. Então, a gente vai colocar a mesma coisa aqui, esse input field, e aqui vai ser input daí. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar o background. Então, eu vou colocar background color transparente. Tá vendo que ele tem essa borda? A gente também vai tirar essa borda. Então, a gente vai colocar border none. Agora, ele ficou sem nada. A gente vai colocar esse risquinho roxo aqui embaixo, ó. Então, para colocar esse risquinho roxo, a gente vai colocar um border bottom. Então, border bottom de 2 pixels solid. E a cor dele vai ser 7336FF. A gente também vai aumentar a fonte. Então, vai ser um font size de 18 pixels também. Então, eu vou botar um border radius de 2 pixels. Eu acho que quase não vai ser visível, mas ele tá ali. Talvez não faça muita diferença. Eu vou colocar um padding também, um padding de 5 pixels, para dar também um espaçamento. Então, padding de 5 pixels. Esse padding ele vai fazer diferença aqui dentro, ó. A gente vai ter que alterar isso aqui também. Como que a gente altera isso aqui? É o que a gente vai fazer agora. Antes de alterar isso, eu vou mudar a cor. Quando eu escrevo aqui, ó, se eu colocar um número, ele vai ficar preto, só que eu quero que ele fique branco. Então, aqui dentro mesmo, eu vou colocar um color. E a cor dele vai ser hashtag FFF, que vai ser o branco, né? Então, ele já vai ficar assim. A gente vai tirar essa coisinha aqui de volta. Então, pra fazer isso, a gente vai pegar isso aqui, ó. Esse input field aqui, e logo após o input a gente vai colocar 2 pontos focus. Quando ele estiver focado, né? Quando ele tiver um focus, a gente vai colocar um outline, porque essa linha que fica em volta, ela é um outline. Então a gente vai botar outline none, pra não ter essa linha. Ó, daí quando clica já não tá mais aparecendo. E eu quero aumentar um pouco essa borda que tá embaixo quando eu clico. Vendo aqui, ó, ela aumenta um pouco. Então, pra fazer isso, é basicamente a mesma coisa que isso aqui, só que eu vou aumentar de 2 pixels pra 3 pixels. Então aqui, vou aumentar 2 pixels, botar um 3. Ele já vai funcionar. Agora, a gente vai customizar o nosso botão. Para isso, a gente vai colocar a hashtag generate, que é o nosso ID. Vamos começar trocando o background. Então, vou colocar um background color dessa mesma cor aqui, ó. 7336FF. A gente vai tirar a borda. Então, vou colocar border none. Vou colocar um padding para aumentar o tamanho dele. Então, padding vai ser de 12 pixels. E 20 pixels, então vai ficar assim. O border radius dele vai ser de 4 pixels, então border radius de 4 pixels. A largura dele vai ser de 100%, então a width dele vai ser de 100%.
100%. Eu vou colocar também uma margem de 20 pixels e 0 pixels. Isso vai ficar assim. Também vou alterar a cor do texto de dentro. Eu vou colocar color, hashtag FFF. Também vou aumentar a grossura da fonte. Então eu vou colocar um font weight bold e aumentar o tamanho dela. Então para isso eu vou colocar um font size de 18 pixels. Quando eu passo o mouse, tá vendo que fica essa setinha aqui? Eu quero colocar um cursor pointer para ficar com aquela mãozinha. Cursor pointer. Daí ele vai ficar assim, ó. Agora a gente vai alterar o número que aparece aqui embaixo, o número gerado. Para isso a gente vai colocar a hashtag result. Vai ser o ID result, tá? A gente vai aumentar o tamanho da fonte. Então vai ser font size de 50 pixels. Então aqui ele vai ficar um pouco maior. E aumentar a grossura. Então vai ser font weight de 600. Então o nosso CSS ele tá pronto. A gente vai começar a fazer o JavaScript para ele funcionar. Então a gente vai criar aqui dentro da pasta JS, a gente vai criar o arquivo script.js. Agora a gente vai colocar ele para dentro do HTML. Aqui embaixo, ó, dessa div, eu vou criar a tag script. Ela vai ser type text /javascript e a URL e o src vai ser aonde tá o nosso JavaScript assets /js e o nome do arquivo script.js. Agora com o nosso arquivo aberto, a gente pode começar a fazer o nosso código. Então a gente primeiro vai pegar esse botão aqui. Para pegar o botão, a gente vai criar uma const. A gente vai nomear ela de botão. Para pegar, a gente vai pegar pelo ID. Então, para fazer isso, é só escrever document.getElementById, aspas simples ou duplas funcionam do mesmo jeito, e o nome do ID que a gente quer pegar, que é generate. Botar um ponto e vírgula no final. Agora, a gente vai adicionar um evento de clique, para quando ser clicado aí nesse botão aqui, acontecer alguma coisa. Então, para isso, a gente escreve botão e a gente escreve add event listener, abre parênteses, e dentro de aspas simples, a gente escreve clique. A gente coloca uma vírgula e a gente vai criar uma função anônima. Para isso, a gente escreve function, abre aspas simples de novo, dá um espaço e coloca chaves. Dá um enter, aqui no final a gente coloca o ponto e vírgula também, e aqui dentro a gente vai fazer ele funcionar. A gente vai ter que pegar o valor mínimo e o valor máximo que a gente digitou. Então aqui eu vou escrever const min, que é o valor mínimo. A gente vai pegar primeiro o valor mínimo e a gente vai escrever document.getElementById. A gente vai pegar o ID dele também. O ID dele é min. Só que como ele é um input, a gente tem que pegar o valor dele. Então a gente bota .value. Só que esse elemento, ele é um inteiro, e como a gente vai ter que manipular ele depois, a gente tem que transformar isso aqui, né, dizer que isso aqui é um inteiro. Então, para isso, a gente vai escrever aqui, ó, parse int, vai abrir parênteses e vai colocar tudo isso aqui dentro. No de baixo, a gente já pode fazer direto. Então, eu vou escrever const de novo, max, aí eu já vou escrever parse int, abre parênteses e colocar basicamente a mesma coisa que tá ali em cima, né, esse document.getElementById, e no lugar do max, no lugar do min, vai ser max. Agora a gente vai fazer o cálculo que ele gera esse valor aleatório para nós. A gente vai usar uma função do JavaScript que é a math. Esse é um cálculo que não foi um cálculo que eu criei de cabeça, foi um cálculo que eu pesquisei, e ele gera esse número aleatório pra gente. Então vamos lá fazer ele. Criar agora uma let, né? E essa let, ela vai ser result. Math, vocês vão escrever math, ponto. Floor, abrir os parênteses, escrever math de novo, ponto, random, vou abrir parênteses de novo, só que aqui fora dos parênteses a gente vai botar asterisco, asterisco, vezes, né, multiplicação, abrir parênteses de novo e eu vou escrever max menos min mais 1, e aqui fora desses dois parênteses aqui, ó, a gente vai colocar mais min. Nosso gerador de número é isso aqui. Agora a gente já pode colocar ele para exibir o resultado. Vou deixar assim de novo, a gente vai ter que usar esse result, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse span aqui e a gente vai atribuir um valor para ele. E o valor que a gente vai atribuir é o valor que está sendo gerado aqui, esse result. Eu vou colocar um document.querySelector e eu vou selecionar, eu vou botar assim, ó, hashtag result span. Ele vai pegar o span que está dentro do result. E aqui eu vou colocar ponto text content igual a result. O texto dele vai ser igual a result. É para ele já tá funcionando. Então, 1 e 2 pode ser, ele vai ter que gerar 1, 2. 1 e 10, ele vai gerar números de 1 até 10. Só que o que aconteceria se eu não colocasse valor nenhum aqui, por exemplo? Pareceria essa mensagem feia aqui, né? Isso aqui significa not a num, ou seja, não é um número. Para não ficar essa mensagem feia na tela, a gente pode fazer uma coisinha para melhorar isso. Então aqui em cima, antes de exibir o resultado, né, a gente vai tratar ele. Eu vou fazer um if.
Se aparecer, né? Se ele for um not anum, então is not anum, is none. Se o resultado, né? Então aqui dentro a gente passa o resultado, abre chaves. O resultado agora vai ser valor inválido. Então, se eu não colocar nada, vai aparecer valor inválido. Agora ele já tá funcionando, ó. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o gerador de números que eu criei. Claro que provavelmente devem ter outras soluções de geradores por aí, mas essa foi a que eu encontrei pra fazer. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo. Tchau!